Saudações, professor Lindenberg Araújo, professor Lindenberg História, o nosso canal. Vamos para mais uma aula hoje, preparando aqui o nosso material. Nossa aula hoje terá como tema Revoluções na Inglaterra do século XVII, tá bem? É muito importante perceber a relação que esse processo histórico aqui, especificamente na Inglaterra do século XVII, vai ter com o Iluminismo, que foi já tema de uma de nossas aulas, certo? Também perceber a relação que terão esses dois temas com a Revolução Industrial, que será tema de nossas próximas aulas. Óbvio que na história não existe esse encadeamento, uma coisa é consequência da outra. Porém, como nós estamos falando da idade contemporânea, esses eventos, esses acontecimentos estarão muito próximos uns dos outros e estarão entrelaçados em certa medida, tá bom? Nós vimos em uma aula anterior o que foi o Iluminismo, suas características, seus aspectos principais. Vimos que o Iluminismo se contrapunha ao antigo regime, ao absolutismo monárquico, ao fanatismo religioso, propunha uma sociedade baseada na luz, na razão, na ciência, certo? Vimos as ideias dos principais pensadores iluministas, o que pensavam, o que propunham, o que eles criticavam. São eles John Locke, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que esses pensadores eram ingleses e franceses em sua maioria, tá certo? E vimos também as propostas do Iluminismo para os sistemas econômicos europeus, para o controle, a administração da economia na Europa naquele período, que estava sob comando dos reis absolutistas, tá certo? E vimos o projeto de reunir todo o conhecimento que se tinha na época, ou pelo menos todo o conhecimento que se imaginava ter, em um livro, a enciclopédia, que foi pensada e elaborada pelos pensadores Diderot e d'Alembert, certo? E hoje nós vamos tratar das revoluções na Inglaterra, certo? Turma, você aí que está no 8º ano, segunda série do ensino médio, que vai fazer o Enem, que vai fazer as provas para o IFRN, muita atenção. Revoluções na Inglaterra. Estamos falando da Inglaterra no século XVII, tá bom? Especificamente século XVII. Primeira coisa, o que é uma revolução? Quais eventos nós podemos chamar de eventos revolucionários? São aqueles eventos que transformam a sociedade, que mudam as estruturas de uma determinada sociedade, certo? Não são qualquer fatos que nós podemos dar o nome de revolução, tá bem? A eleição de um presidente é uma revolução? Não necessariamente. A greve de trabalhadores é uma revolução? Não necessariamente. O que nós estamos passando agora, nesse momento, com a pandemia, com a tecnologia, é uma revolução? Muito provável que seja. Vamos avaliar isso mais à frente. Então, uma revolução é aquele fato social, aquele fato histórico que muda as estruturas políticas, sociais, econômicas, mentais, religiosas de uma determinada sociedade. Muda tudo. Muda o modo de vida. Muda o modo de se comportar. Muda o modo de encarar a realidade. Mas muda principalmente a política e a economia. São esses dois fatores determinantes para a gente afirmar que determinado evento é uma revolução. Ok? Então vamos entender por que esses eventos que iremos avaliar agora podem ser chamados de revolucionários. Século XVI e XVII, vamos analisar o contexto estrutural da Inglaterra. A Inglaterra se torna uma grande potência econômica e naval, ou seja, no mar, em função de sua política mercantilista e da associação com os corsários. Corsários, quem já assistiu aí Piratas do Caribe, Jack Sparrow, sabe bem o que são os corsários, certo? Corsários eram piratas que, neste caso aqui, tinham a autorização da monarquia britânica,
da realeza inglesa para capturar navios de outras nações e dividir a riqueza com a coroa inglesa, tá certo? Basicamente era isso. E o Jack Sparrow, professor, é o quê? O Jack Sparrow era um pirata por conta própria. Ele roubava para ele mesmo. Existiam os corsários, os piratas oficiais, que roubavam para dividir a riqueza com a Inglaterra, tá bem? Já que a Inglaterra não tinha colônias, tantas colônias, como Portugal e Espanha, que no caso Portugal tinha o Brasil e a Espanha tinha praticamente toda a América, tinha ouro, pratas e diamantes, a Inglaterra não tinha isso, então ela dava proteção a partir de seus navios mercantes, dava proteção a alguns piratas para que eles roubassem e dividissem com a coroa portuguesa, com a coroa inglesa, desculpem. Também é importante destacar que a Inglaterra enriqueceu vendendo escravizados. Uma das principais fontes de riqueza da Inglaterra foi a venda de negros escravizados para portugueses, espanhóis e norte-americanos. Então, parte significativa da riqueza da Inglaterra naquele período, séculos XVI, XVII e XVIII, se dará porque ela vendia gente, vendia negros africanos como escravos para Portugal, trazerem para o Brasil, para a Espanha levar as suas colônias, e a própria Inglaterra utilizava esses escravizados onde hoje corresponde aos Estados Unidos da América. Ok? Então, a burguesia vai enriquecer, tá? A pequena nobreza rural e pequenos proprietários rurais também perceberão uma certa prosperidade econômica. Atenção para esse conceito aqui, ó, burguesia, que nós já havíamos mencionado em aulas anteriores. Burguesia é um grupo social, político e econômico ligado às atividades do comércio e da indústria. Diferentemente da nobreza, a indústria não retira sua riqueza das terras, da exploração de terras. Ela retira sua riqueza, naquele período retirava do comércio e da indústria. Hoje, a burguesia está em todos os setores da economia, mas naquele período a burguesia se limitava às atividades comerciais e atividades industriais, e era isso que diferenciava a burguesia, por exemplo, da nobreza. Ok? Então, nós vamos ter a agricultura de subsistência dando lugar à agricultura comercial. Meus caros, o que é agricultura de subsistência? É aquela agricultura na qual o indivíduo, a sua família, produz para a sua própria necessidade, para o seu próprio alimento, e vende pouca coisa daquela produção. Com o tempo, essa agricultura vai dar lugar à agricultura comercial. O que é isso? Agora, as populações inglesas passam a produzir com foco principal no comércio, não apenas nas necessidades básicas. Tá? Espero que tenham entendido aí. Subsistência produz apenas para a alimentação da família e vende pouco. Comércio vende a maior parte e fica com a parte para a subsistência. Os cercamentos ou enclosures em inglês, certo? Me arriscando aqui no inglês. Cercamentos dos campos foi um processo no qual a burguesia vai cercar as terras inglesas que pertenciam ou à nobreza ou mesmo à monarquia ou que não tinham donos. Essas terras serão cercadas, chama-se cercamento dos campos, para a criação de ovelhas, para a partir da criação de ovelhas produzir matéria-prima para a produção de tecidos, a lã. Então a lã retirada das ovelhas vai servir para dar início a um processo mais intenso de industrialização a partir da produção de tecidos na Inglaterra. Este processo nós chamamos de cercamento dos campos, ou privatização das terras que estavam de alguma forma desocupadas, que não tinham donos específicos. Tá bom? Vejam aqui, ó, camponeses empobrecidos e expulsos de suas terras vão para as cidades trabalhar em troca de baixos salários. Olha aqui uma consequência dos cercamentos. Tá? Esses camponeses acabaram ficando sem terras para produzirem. Porque ou essas terras estavam agora dedicadas à grande agricultura comercial, voltada para o comércio e para a exportação, ou essas terras estavam dedicadas à criação de ovelhas para a produção de lã. Resultado, os camponeses ficam empobrecidos, são expulsos de suas terras e vão procurar as cidades inglesas
que começavam a se industrializar, começavam a se desenvolver. Consequência, esses trabalhadores irão para essas cidades sem terras oferecer sua mão de obra em troca de baixíssimos salários. E aí nós teremos início a Revolução Industrial, que será tema de uma nossa próxima aula. Ok? Observe aí este processo de encadeamento na história da Inglaterra. E aqui uma pirâmide social que mostrava bem como era a sociedade inglesa naquele período. No topo estava a monarquia, abaixo da monarquia, ou muito próximo dela, a alta nobreza, abaixo da alta nobreza, a gentry, ou a burguesia e os homens, que eram pequenos proprietários rurais. Tá? Burguesia, olha aqui, ó, comerciantes e donos de manufaturas. Manufatura, professor, o que é isso? Mano, mãos, faturar, feito à mão. Então, essas manufaturas será o princípio da industrialização. Pequenos estabelecimentos onde roupas, sapatos, objetos pessoais, objetos domésticos eram produzidos ainda em pequena escala, utilizando muito as mãos, com poucas máquinas. A este processo nós damos o nome de manufaturas. E abaixo estava a galera, o povão, camponeses e trabalhadores urbanos. Era essa galera que trabalhava pesado, pagava impostos para manter a estrutura toda dessa sociedade extremamente dividida e desigual que era a sociedade inglesa no século XVII. Ok? Vamos avançar? Espero que estejam acompanhando o nosso raciocínio. Bom, então, diz o seguinte. No século XVI, a monarquia inglesa era absolutista. Seus governantes tinham um enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth I, que viveu entre 1558 e morreu em 1602. Adotando uma política mercantilista e associando-se a corsários, o governo de Elizabeth I contribuiu para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. Certo? Elizabeth morre, e aí Jaime, rei da Escócia, assume o trono da Inglaterra, tornando-se, portanto, Jaime I. Tá? Assim, dar-se início à dinastia Stuart e conflitos entre diferentes grupos sociais e religiosos no parlamento. Então, o que é uma dinastia? Dinastia é quando uma determinada monarquia sucessivamente é governada por uma mesma família. No caso aqui, a família Stuart, certo? E após Jaime I assumir o trono inglês, ocorre uma série de conflitos no parlamento. Tá bem? O parlamento inglês era e é dividido até hoje em Câmara dos Lordes, os representantes da alta nobreza, olha só, lordes, e Câmara dos Comuns, representantes da burguesia e da gentry. Tá? Então, nobreza e burguesia e pequenos burgueses, pequenos nobres, a gentry. Mas o que é o parlamento? O parlamento é o que para nós aqui no Brasil corresponde à Câmara dos Deputados e à Câmara dos Senadores. É onde as leis são elaboradas, tá bem? Na Inglaterra, os reis não tinham poderes absolutos. E aí, quem de fato manda, até hoje na Inglaterra, quem determina as políticas é o parlamento e o primeiro-ministro indicado por este parlamento. Ok? Vamos avançar. Bom, Jaime impõe aos britânicos o anglicanismo, certo? A religião anglicana, que é, em certa medida, a mesma coisa que o cristianismo, sendo que na Inglaterra a religião anglicana ela tem como chefe o próprio monarca. Então, atualmente na Inglaterra, a chefe da religião anglicana é a rainha Elizabeth, que acho que é Elizabeth II, que está viva até hoje, perdeu o seu companheiro há algumas semanas. Tá bem? Então, Jaime vai impor a religião anglicana
para todos os súditos do reino. E o parlamento se opõe e Jaime I fecha o parlamento, que era um problema político muito sério, porque era o parlamento quem determinava de fato as políticas públicas na Inglaterra. Jaime é sucedido por Carlos I e continua a mesma política absolutista. Então percebam que o que está em questão aqui? Muita atenção, porque é um tema muito complexo, mas ele se resume basicamente a uma questão. Nas revoluções inglesas, nós vamos ter a disputa entre reis que desejam continuar sendo absolutistas, com poderes totais, e o parlamento que diz, não, somos nós, o parlamento, que determinaremos os rumos do país. Basicamente, as revoluções inglesas se resumem neste conflito. Monarquia, representada pela nobreza, parlamento, representado pela burguesia. A monarquia quer poderes totais e absolutos, e a burguesia diz não, nós queremos liberdade, queremos democracia, queremos uma república parlamentarista e somos nós, os parlamentares, que vamos decidir os rumos da Inglaterra. É basicamente este o conflito político e econômico presente no que nós chamamos de revoluções inglesas. Tá certo? O parlamento continua se opondo a Jaime I e com a tentativa de prisão dos opositores de Carlos I, tem início uma guerra civil na Inglaterra entre 1642 e 1649, tá certo? Falta um novezinho aqui, ok? Professor, o que é uma guerra civil, professor? Não é um país contra outro. Guerra civil é quando a população de um mesmo país entra em conflito direto por questões opostas. E quais eram essas questões opostas? De um lado você tinha a alta nobreza, mas a burguesia monopolista, a burguesia que se beneficiava do poder absoluto dos reis. Tinha uma parte da burguesia que não era revolucionária. Deste lado estavam os anglicanos ou católicos, tá certo? E do outro lado nós tínhamos o parlamento se opondo ao rei, a burguesia comercial e industrial, mais a gente, pequena nobreza, mais os homens, pequenos proprietários rurais. E aqui nós tínhamos puritanos ou presbiterianos, que eram praticantes das chamadas religiões protestantes, que eram muito presentes, são ainda muito presentes na Europa e nos Estados Unidos, certo? Então observem, anglicanos e católicos, puritanos e presbiterianos. Você tinha conflitos religiosos, conflitos de classes sociais e conflitos de poder político. E isso vai resultar em uma guerra civil dentro da Inglaterra entre 1642 e 1649. Muito bem. O que vai acontecer? O deputado e líder puritano Oliver Cromwell remodelou o exército e à frente dele venceu várias batalhas. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais por terem nascido em uma família de prestígio. Ou seja, o critério de nascimento foi substituído pelo de merecimento. Esse novo exército, chamado de New Model Army, venceu o exército do rei na Batalha de Nazem, em 1645, e pôs fim à luta. O rei Carlos I foi condenado à morte e executado. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o governo do país. A Inglaterra e a França têm em sua tradição a prática de cortar a cabeça dos reis que se colocam contra os interesses da população, que se colocam contra os interesses do parlamento, que desejam manter-se absolutos com poderes totais. Isso é uma prática muito presente na história da Inglaterra e da França. Então, o que foi a era Cromwell? Então, Cromwell, nós nos referimos a Oliver Cromwell, um governante militar, também deputado, que vai promover a república na Inglaterra e vai, em certa medida, conceder
mais poderes ao parlamento em determinado momento e vai se opor diretamente ao absolutismo monárquico. Vamos ver o que vai acontecer com Oliver Cromwell. Então ele cria o New Model Army, vitória contra o exército do rei, e condena o rei Carlos I à morte. A República de Cromwell fortalece a burguesia e a gentry, promove os atos de navegação. O que é esse ato de navegação, gente? Vejam só. Oliver Cromwell vai determinar que somente navios ingleses poderão transportar mercadorias entrando ou saindo da Inglaterra. Então isso vai fortalecer de forma absurda a burguesia. A frota mercantil marítima da Inglaterra vai ficar muito poderosa, de forma que a Inglaterra vai poder buscar matéria-prima de todos os lugares e vender seus produtos para todos os lugares, transformando-se cada vez mais em uma potência econômica no século XVII e no século XVIII. Atos de navegação. Acúmulo de capitais, ou seja, acúmulo de riquezas. Vence a Holanda, tá? Nos conflitos por interesses econômicos, e a Inglaterra torna-se a rainha dos mares, ou seja, como eu expliquei, controlava o comércio marítimo em várias frentes. Cromwell torna seu cargo hereditário, passando a seu filho, Ricardo, após seu falecimento em 1658. Aí você tem uma figura que lutou contra o absolutismo, mas quando chega ao poder, quer também ser absolutista. Lembrem-se dos filósofos iluministas. Vamos ver aqui. Olha só. Quem é que diz isso? Montesquieu. Ele diz: a concentração de poder leva os seres humanos a abusarem dele. Assim, o poder deve ser dividido entre várias pessoas. Olha que fantástico. E aí nós estamos vendo aqui o Oliver Cromwell abusando do poder que lhe foi concedido pela burguesia, pela gente, e aí ele quer também tornar-se um rei absoluto. Essa aqui é a verdade. Ricardo Cromwell, filho de Oliver Cromwell, passa a sofrer muita oposição, inclusive de grupos com demandas populares, como os niveladores e os cavadores. Eram outros grupos sociais políticos presentes no parlamento inglês. Com medo dos movimentos populares, o parlamento destitui Ricardo Cromwell e restaura a monarquia, ou seja, volta a monarquia, desta vez com Carlos II, da dinastia Stuart, assumindo o poder. Percebam aquilo que eu falei há pouco. A grande questão deste tema, revoluções inglesas, está na disputa de poder político entre nobreza e parlamento. Parlamento representando aí os interesses da burguesia. Tá? A grande questão era se o rei teria poderes absolutos ou se o parlamento iria determinar os rumos do país. Qual era a grande questão por trás disso? É que a nobreza e as monarquias estavam enfraquecidas, empobrecidas, porque o sistema econômico que a sustentava estava em crise, era o mercantilismo, e a burguesia estava em crescimento econômico, se desenvolvendo por conta do novo momento econômico, do novo momento das atividades comerciais e principalmente por conta da industrialização que dava os primeiros passos na Inglaterra do século XVII. Certo? Mais uma vez, disputa entre nobreza e burguesia, poder absoluto dos reis e poder político do parlamento. Tá certo? Carlos II tenta promover a volta do absolutismo, como eu falei. Jaime II, que sucede Carlos, mantém a mesma política e pede apoio a Luís XIV, rei da França. A Inglaterra, que sempre foi rival da França, para manter o seu poder, Jaime pede apoio ao rei Luís XIV. O parlamento reúne tropas para derrubar Jaime II, que deixa o trono. Guilherme de Orange assume o governo. Guilherme de Orange jura obediência à Declaração de Direitos, o Bill of Rights. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. Atenção para isso aqui. Bill of Rights, Declaração de Direitos. Ou seja, a Inglaterra pode ter um rei. O rei reina,
mas quem governa é o parlamento, tá certo? Muitos alunos têm essa dúvida, porque até hoje a gente vê notícias sobre a família real da Inglaterra e os alunos perguntam, professor, mas a rainha, ela não governa? Não. Ela não manda na Inglaterra? Não. E por que ela existe? Por que existe a rainha? Porque existe um papel simbólico, ela é chefe de Estado, mas ela não é chefe de governo. Ou seja, quando a Rainha Elizabeth ou qualquer membro da monarquia inglesa viaja a qualquer outro país, ele viaja representando a Inglaterra, mas ele não viaja representando o governo inglês. Quem representa o governo inglês é o primeiro-ministro, certo? Que no momento agora eu não lembro o nome do atual primeiro-ministro da Inglaterra. Já já a gente pesquisa ele aqui, tá bom? Então, Guilherme de Orange, deixa eu ver aqui quando, ele vai, portanto, na segunda metade do século XVII, tá bem? O Guilherme de Orange jura obediência à Declaração de Direitos e o rei passa a existir, mas sem governar plenamente, certo? Vamos lá. O parlamento passa a ter grande poder de decisão e os ingleses deixam de ser súditos para se tornarem cidadãos. Após a Revolução Gloriosa, em 1688, o governo passa a favorecer o desenvolvimento do capitalismo, atenção para isso aqui, contribuindo para o aumento da liberdade da burguesia e para a Revolução Industrial. Isso é extremamente importante, certo? O que significou esta Revolução Gloriosa? Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e tornava-se uma monarquia parlamentar. O rei deixava de ter poderes totais. Ele existia, era chefe de Estado, mas quem mandava de fato, quem manda de fato até hoje, é o parlamento. O parlamento então passava a ter um grande poder de decisão e os ingleses deixavam de ser apenas súditos do rei para serem cidadãos com direitos e deveres. Tá certo? Desenvolve o capitalismo, a burguesia passa a ter muito poder e vai deixar a Inglaterra preparada para, no século seguinte, século XVIII, iniciar outro processo extremamente importante, que foi a Revolução Industrial. Então, meus caros, por que as revoluções inglesas podem ser chamadas de revoluções? Porque na Inglaterra, a Inglaterra foi o primeiro país europeu que, enquanto os demais estavam sob comando de reis absolutos, a Inglaterra deixa de conferir poder absoluto ao rei e passa a conferir poder absoluto ao parlamento. Ou seja, a burguesia passa a ter poderes maiores que a nobreza na Inglaterra. E isso, considerando que, por séculos, talvez por milênios, as monarquias tiveram muito poder na Europa. Agora, a partir daquele instante, final do século XVII, a monarquia deixa de ter muito poder. A nobreza deixa de ter poderes absolutos e esse poder passa a ser controlado, governado pela burguesia lá no parlamento. Vamos ver aqui algumas imagens relacionadas a este tema. Vamos ver aqui a família real britânica. Vejam só. Está o príncipe Philip. Perdão, aqui é o sucessor do trono da Inglaterra. A família real reunida, certamente em uma aparição pública. Aqui mais uma foto, certo? De membros da família real. Rainha Elizabeth, seu filho sucessor, certo? Neto, bisneto, ela continua viva.
continua representando o Estado inglês, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro britânico. E Boris Johnson, figura bastante irreverente, interessante, que agora durante a pandemia desempenhou um papel muito importante, né, no combate à pandemia na Inglaterra. Como é que funciona lá o parlamento inglês? Vamos ver aqui a imagem do parlamento inglês. Vejam só, eles ficam normalmente muito próximos uns dos outros. Os debates são muito acalorados, tá? Porém eles se respeitam muito. Tá? É raro você ter notícias de vexames, de brigas, de ataques físicos no parlamento inglês, por mais próximos que eles fiquem. Isso não agora, né, durante a pandemia, essa foto é antiga. Esta aqui é a foto do Palácio do Westminster, a casa do parlamento de Londres. Tá? É aqui onde eles se reúnem. Este prédio representa muito a política inglesa, certo? E é um sistema político muito interessante, porque lá as pessoas elegem um partido político e este partido ele elege o primeiro-ministro. Caso o primeiro-ministro renuncie ou seja obrigado a deixar o cargo, automaticamente o partido indica outro governante para o país, certo? Alguns afirmam que esse sistema é mais interessante que o presidencialismo, porque ele permite maior estabilidade política, certo? Porque existe um partido que governa, não é uma pessoa só, é um partido e esse partido já tem maioria, então é possível que o representante governe com maior tranquilidade. E os deputados que são eleitos para fazer oposição farão oposição, certo? Então aqui o mapa da Inglaterra, que fica é uma ilha que fica descolada do continente europeu, um país extremamente importante no contexto mundial em vários aspectos, seja na política, seja na economia, no desenvolvimento científico, nos esportes, um país que contribuiu muito com a história da humanidade, mas que também tem muitas dívidas, entre elas a ter enriquecido a partir da venda de escravos da África para a América e outras regiões, certo? É isso aí, gente. Espero que tenha contribuído com vocês, fazendo aqui uma breve revisão desse tema. Lembrar que as revoluções inglesas do século XVII tiveram como elemento central a disputa entre a nobreza e a monarquia e a burguesia e o parlamento, disputando o poder político e o controle econômico do país naquele século, e conclui-se com a Revolução Gloriosa em 1688, dando à burguesia maior poder e preparando a Inglaterra para o século seguinte, que será a Revolução Industrial e outros processos que irão ocorrer neste país muito interessante para a cultura ocidental. Forte abraço, até o